Olá, sou a professora Mariana e venho trazer mais uma aula de história aqui para o canal, tá? A história do Brasil, no século XIX, foi marcada por várias transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I, em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. Bom, no século XIX, a história do Brasil foi fortemente influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa. França e Inglaterra estavam em guerra e Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de ser invadido pelos franceses. Por isso, o governante português Dom João resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Bom, observem aí duas imagens que mostram como era o cotidiano aqui no Rio de Janeiro, tá? Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. As ruas eram mal iluminadas e não recebiam serviços de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. Bom, eu trago aí nesse slide que a vinda da família real para o Brasil trouxe inúmeras transformações, como eu já citei aqui anteriormente, tá? Em 1808, foi criada aí a Intendência da Polícia, que era encarregada de todos os serviços de melhoria e embesamento da cidade. Nessa época, foram construídas chafarizes para o abastecimento de água, pontes e calçadas. Abriram-se ruas e estradas. Foi instalada a iluminação pública. Passaram a ser fiscalizados os mercados e matadouros, organizadas as festas públicas. Bom, essas melhorias, na maioria das vezes, eram realizadas por ricos moradores, que recebiam em troca benefícios materiais e títulos de nobreza do príncipe regente. Bom, eu trago aí algumas mudanças da cidade, tá? Os viajantes que visitavam o Rio de Janeiro se surpreendiam com a rapidez das mudanças sofridas pela cidade. O grande desejo dos habitantes parece ser o de dar uma fisionomia mais europeia à cidade. Uma das mais belas ruas da cidade é a Rua do Ouvidor, tá? Não porque seja mais larga, mais limpa ou melhor pavimentada, mas porque nesta rua, os moradores eram ricos comerciantes, era a classe alta da nobreza. Bom, as moradias começaram a perder, né, a aparência triste, de austeridade e de isolamento, começaram a ganhar janelas envidraçadas, jardins externos, bem parecido com as moradias inglesas, tá? Com o passar do tempo, muitos dos funcionários mais graduados começaram a adquirir chácaras em locais mais próximos do centro da cidade, como a Rua Mata Cavalos, atual Rua do Riachuelo. Bom, a Pro traz aí mais duas imagens, tá? Que retrata como era a vivência no Rio de Janeiro do início do século XIX. Outra coisa, na página 265, aborda também a abertura dos portos, tá? Bom, o que foi a abertura dos portos? O que foi o Pacto Colonial, tá? O Pacto Colonial foi um sistema de comércio mercantil que, na prática, obrigava todos os produtos das colônias a passarem antes pelas alfândegas da metrópole. Quem era a metrópole? Portugal. Ou seja, no caso específico da América Portuguesa, os demais países não podiam vender produtos para o Brasil, nem de lá importar matérias-primas diretamente, de modo que eram forçados a fazer seus negócios necessariamente com a metrópole. Mais uma vez,
Quem é a metrópole? Portugal. Calcula-se que, no início do século XIX, cerca de 2/3 das exportações portuguesas eram, na verdade, reexportações de produtos brasileiros. Ou seja, Portugal exportava para as nações amigas, tá? Mas esses produtos exportados não era precisamente de Portugal. Esses produtos vinham do Brasil. O Brasil comercializava com Portugal e Portugal comercializava com as demais nações amigas. Galerinha, um beijo e até a nossa próxima aula aqui.